da Sorbonne para dar uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o tema. Tanto que no leading case, o ministro Rui Rosado, à época então desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cita a degravação da palestra que o professor Chabaz havia feito. E sem dúvida nenhuma, eu acredito que na perda da chance, esse entretecer do saber doutrinário e jurisprudencial, ele se mostra um dos mais ricos possíveis. Por quê? Exatamente por falta de uma doutrina balizada, o desenvolvimento da jurisprudencial da perda de uma chance se deu no direito brasileiro, na minha opinião, e hoje na opinião majoritária de todos os autores que se debruçam sobre o tema, se deu de uma maneira extremamente idiosincrática, para dizer o mínimo. Né? A jurisprudência brasileira, sem culpa, porque sem se ter uma doutrina minimamente adequada para se basear, caminhava em areia movediça e acabou utilizando equivocadamente alguns conceitos. Né? E os tribunais, a grande maioria dos tribunais, inclusive aqueles que tiveram a primazia na utilização, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de maneira muito importante, eles acabaram achando que o dano chance perdida era uma subespécie de dano moral. Uma ideia que não poderia ser mais equivocada. Não que o dano moral também não possa ser uma categoria de perda da chance, mas até a maioria dos exemplos ele se situa na seara do dano patrimonial. E aí, sem dúvida nenhuma, o Superior Tribunal de Justiça teve um papel decisivo na jurisprudência do país. É interessante porque a mudança não veio de baixo, a mudança veio de cima para baixo. Principalmente por obra e graça da ministra Nancy Andrighi, desde 2008, e agora acompanhada por vários ministros do tribunal, o Superior Tribunal de Justiça vem pontuando de maneira muito clara e evidente que a perda de uma chance precisa de critérios claros para aplicação. Uma delas é que ela não se confunde como uma subcategoria de dano moral. Né? Eu acredito que a segunda aplicação mais interessante, ou pelo menos a segunda contribuição mais importante que o STJ conseguiu pontuar nessa matéria é exatamente verificar que a chance para ser indenizável ela precisa de um grau de probabilidade mínimo, ou seja, ela precisa ser séria e real. E o Superior Tribunal de Justiça tem feito isso com muita competência para impedir que realmente qualquer dano minimamente remoto e hipotético seja indenizado. É verdade que em alguns casos, como é absolutamente normal, há exageros. Eu sempre cito um caso do Tribunal de Justiça do Paraná, em que eles não concederam indenização, pelo menos não pela perda da chance, que era um dos pedidos, para uma moça que havia concluído o curso de técnico em enfermagem. Ela concluiu o curso, não parou na metade, concluiu o curso, e quando foi exercer a sua profissão, ela foi surpreendida com os problemas que havia na sua instituição de ensino e teve a terrível notícia de que o seu diploma não tinha validade alguma. O Tribunal de Justiça do Paraná, evidentemente, concedeu diversas verbas, como o dano patrimonial pelas mensalidades pagas, um outro tipo de dano moral, mas achou que não havia perda da chance, porque disseram que não era certo que ela conseguiria emprego. E aí demonstra, evidentemente, um equívoco, uma confusão entre a categoria da chance perdida e do lucro cessante. Ou seja, se nós precisarmos chegar muito perto da certeza da execução da chance, eu não preciso da categoria da perda da chance. Aí o Código Civil, desde 1916, já tinha a categoria de lucros cessantes. Então, realmente, para que eu tenha conteúdo eficacional próprio na teoria da perda de uma chance, eu não posso chegar perto do 100% de certeza de conseguir a vantagem esperada. Eu até brinco sempre com meus alunos que, cuidado, era uma técnica em enfermagem, não era um bacharel em direito. Porque bacharel em direito, eu talvez teria que pensar muito bem para ver se a chance é séria e real de conseguir emprego depois de formado. Agora, eu tenho informações muito sólidas de que o mercado de técnico em enfermagem é fantástico e a empregabilidade é muito perto de 100%. Então, aqui não só eu teria uma facilidade muito grande de conceder indenização por perda de uma chance, mas, quiçá, até por lucro cessante, pelas fidedignas informações que venho recebendo sobre o mercado de técnico em enfermagem. Bem, sobre a perda de uma chance, então eu acho que já pontuei exatamente essa função precípua do STJ nesse controle, né?
fazendo com que nós não tenhamos aquilo que o professor Patrice Jourdan chama de uma utilização bonne à tout faire da perda da chance. O segundo ponto que eu gostaria de enfocar, e esse sim tem sido o objeto dos meus estudos agora dos últimos meses, é a questão do dano reflexo ou por ricochete. Acho que essa é uma matéria absolutamente paradigmática para caracterizar o sistema de responsabilidade civil extracontratual no direito brasileiro. É, sem dúvida nenhuma, um ponto que caracteriza o direito alemão, o direito inglês e o direito português como direitos refratários a uma expansão da categoria de dano reparável. Né? Nesses países realmente há uma dificuldade muito grande. Na realidade, na Europa, há congressos inteiros para discutir os ditos pure economic losses, ou que a doutrina portuguesa vem traduzindo de uma maneira talvez não tão correta como danos puramente patrimoniais, que não seriam aqueles danos que se afastam do dano moral, mas são exatamente aqueles danos não reparáveis. Há algumas categorias, evidentemente, que são tratadas da mesma forma no direito brasileiro, como, por exemplo, aquele dano causado por uma concorrência leal, né? Ou seja, simplesmente um comerciante mais competente se estabelece numa cidade interior e pode ir até a quebra da loja tradicional que existia naquela cidade. Evidentemente, esse é um dano não reparável no sistema brasileiro, e o mesmo acontece nesses países que gozam de um sistema mais restritivo. Mas um segundo exemplo mais citado depois dos danos por concorrência leal em países que eu acabei de nominar é exatamente o dano reflexo por ricochete. E no direito brasileiro sempre me causou uma perplexidade muito grande, porque a doutrina praticamente silencia de maneira muito radical sobre essa categoria. Há poucos artigos, os autores não se pronunciam muito, e o que nós vimos, então, é exatamente por esse sentimento de um sistema aberto que nós temos no direito brasileiro, a jurisprudência avançou, principalmente nos últimos 10 anos, de maneira muito contundente nessa matéria. Nós temos, claro, evidentemente, aquilo que toda a doutrina nacional e internacional chama do caso clássico, que é aquele positivado no artigo 948 do Código Civil, já positivado no 1537 do Código Bevilacqua, que é o dano reflexo ou por ricochete pelo dano-morte. Então, evidentemente, um motorista bêbado atropela um pai de família, e aí então ele vai ser obrigado a reparar aquelas verbas constantes dos dois incisos do artigo 948. A pensão, a indenização pelo luto da família, pelo funeral, pelas despesas médicas. Então isso é um dano clássico há mais de um século, muito bem estruturado no direito brasileiro. E a grande questão é saber o seguinte: bom, e para além do dano clássico, o que se pode indenizar? Esses países anteriormente citados dizem peremptoriamente nada. Nada se pode indenizar. Eles entendem que há uma tipificação muito restrita nesse país e seria um atentado à segurança jurídica abrir a reparação. Em sistemas que contêm uma cláusula geral tão ampla como a nossa, ou mais ampla que a nossa, que é o 1382 do Código Civil francês, há uma jurisprudência quase que centenária, dando uma amplitude muito grande para o dano reflexo ou por ricochete. O mesmo acontece no Brasil. Eu talvez faça uma declaração contundente aqui, mas o que eu venho trabalhando nos últimos 2 anos me dá uma convicção bastante grande para afirmar isso. Hoje em dia, em todos os ordenamentos que eu estudei, o Brasil é o país mais progressista na indenização, mais do que o direito francês. O estudo que eu venho fazendo nos últimos 5 anos da jurisprudência brasileira nessa matéria atesta isso. Eu gostaria de fazer uma numeração bastante rápida aqui para os senhores, porque é exatamente aonde que nós poderíamos ir além do dano clássico, tanto na esfera extrapatrimonial como na moral. Na extrapatrimonial, nós já temos casos que eu posso dizer que já são igualmente clássicos na jurisprudência brasileira. Ou seja, dano por não apenas morte, mas lesão corporal grave em parente é amplamente indenizado na doutrina brasileira. Há uma obra em Portugal, de 2007, de um magistrado de lá, o Dr. Geraldes, que é exatamente tentando modificar a doutrina portuguesa para que a doutrina portuguesa aceite isso. Mas ele mesmo, por honestidade intelectual, já disse na sua obra que aquilo é um manifesto pela aceitação, porque a doutrina amplamente majoritária, Teres Antunes Varela, os grandes civilistas portugueses, não aceitam.
essa ampliação do conceito. E aqui nós temos, então, não só casos graves como esse, o STJ tem precedentes históricos nesse sentido. Eu gosto muito daquele precedente em que naquela revolta de traficantes no Rio de Janeiro, ao lado de uma universidade privada, uma menina foi baleada na coluna e ficou tetraplégica ou paraplégica, agora me falha a memória, e os pais ganharam indenização por dano reflexo por ricochete, inclusive os irmãos que ainda moravam com ela ganharam indenização por dano reflexo ou por ricochete. Depois, atualmente no direito brasileiro, com acordos do TJ de São Paulo, do TJ do Rio Grande do Sul, também muito forte a ideia de dano reflexo ou por ricochete por dano ou por lesão sexual à vítima direta. O TJ de São Paulo deu indenização ao marido de uma esposa que se submeteu a uma cirurgia e teve um problema sério nos órgãos genitais, o que fazia com que ela tivesse um desconforto muito grande na relação sexual. E o marido ganhou o dano reflexo ou por ricochete. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um caso talvez mais escatológico, mas de uma senhora que foi estuprada dentro de uma delegacia, enquanto que o marido era levado pelos agentes da polícia para o banco porque ele era por extorsão. Então, enquanto os agentes levavam para extorquir dinheiro do marido, a mulher ficou na delegacia e foi estuprada dentro da delegacia. E aí, evidentemente, que depois foi comprovado nos autos, houve a separação do casal e, evidentemente, que ela ganhou o dano pelo estupro sofrido e o marido por dano reflexo pelo estupro da sua companheira. E depois até nós chegarmos sim, aos casos que aí sim nós ultrapassamos o direito francês. Ou seja, são dois casos clássicos do Tribunal de São Paulo, do Tribunal também do Rio Grande do Sul, o caso da larva no bombom sonho de valsa e do queijo ralado. Uma menina comeu um bombom sonho de valsa que continha larvas do cacau. Os pais, evidentemente, ficaram muito preocupados, a levaram para o hospital, e os pais ganharam um dano reflexo por ricochete pelo susto, né, que levaram quando a menina comia essas larvas. Então, na seara essa patrimonial, sem dúvida nenhuma, aquilo que a jurisprudência do Brasil sempre foi ousada, porque nem no dano clássico havia disposição específica da possibilidade de se conceder dano essa patrimonial por dano-morte, coisa que em outros ordenamentos havia. Agora, no Código de 2002, pelo menos o caput 948 ajunta, né, entre outras possibilidades. Mas, nesse sentido, a jurisprudência do Brasil sempre foi corajosa. Agora, o que realmente me causou uma perplexidade maior e uma surpresa, perplexidade não é a palavra correta, mas uma surpresa maior, é que, inclusive, alguns doutrinadores nacionais, professor Silmar, diziam, e até baseados na doutrina portuguesa, que no direito brasileiro, na esfera patrimonial, só se admitiria danos reflexos ou por ricochete, restritos à hipótese do caso clássico, é o 948. O professor Cavalieri, inclusive, fala ainda até hoje, na última edição dele, citando Antunes Varela, que esse seria o posicionamento. Bom, sem dúvida nenhuma, não é esse o posicionamento da jurisprudência nacional, inclusive de maneira muito destacada do Superior Tribunal de Justiça. O direito brasileiro, na esteira do direito francês, vem ampliando de maneira muito contundente as possibilidades de indenização de dano reflexo ou por ricochete. Como eu não quero me adiantar muito, eu teria vários casos para citar, mas nós temos um caso que eu gosto muitíssimo, que foi relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, em 2010, que é um caso contra a Air France. Uma agência de promoção cultural do Rio de Janeiro organizou alguns shows de música erudita e trouxe um maestro russo para reger. O maestro chegou, São Salvo, Rio de Janeiro, mas a Air France extraviou a bagagem do maestro. E quando o maestro chegou lá, disse: não, eu sem as partituras, sem a minha bagagem, não posso reger. E cancelaram as apresentações de música erudita. A empresa carioca entra na justiça e diz: eu quero indenização, eu tive vários custos aqui, né, que eu tive que pagar porque não saiu a apresentação com o maestro russo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não concede a indenização pelo seguinte, porque uma das causas de pedir era o artigo 17 do CDC, né, que fala exatamente no fato do produto ou do serviço, em que se amplia para as outras vítimas que não os consumidores. E o entendimento do TJ do Rio de Janeiro foi o seguinte: não, isso não é caso de fato do produto ou do serviço, é caso de vício. Como é caso de vício, não é caso de fato, eu não posso aplicar o 17.
O recurso vai ao Superior Tribunal de Justiça, há um primeiro relator que fica vencido e o ministro Felipe Salomão, então, fica como relator para o acórdão e ele diz o seguinte: volte o caso ao TJ do Rio para que ele se manifeste sobre os outros fundamentos do pedido, como, nomeadamente, a teoria geral da responsabilidade civil e o dano reflexo sobre o ricochete. Mas já quase, digamos assim, que adiantando o posicionamento do tribunal, no sentido de conferir a indenização por dano reflexo ou por ricochete em situações como essa. E depois nós temos assim, outros casos ainda mais, digamos assim, mais etéreos. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, agora uma decisão muito recente, concedeu indenização para a Fazenda Estadual porque um bombeiro que cursava direito em uma universidade privada em Marília teve o seu carro furtado. E dentro do carro estava a farda dele. A farda da corporação estava dentro do carro. O Estado de São Paulo entrou, foi devido à legitimidade ativa do Estado de São Paulo para buscar a reparação pela farda, que é de propriedade do Estado e não do bombeiro, pelo roubo que aconteceu, e foi dado procedência de causa exatamente com fundamento no dano reflexo ou por ricochete. Para terminar essa parte de dano reflexo e por ricochete, eu gostaria de fazer uma rápida menção a um caso que se encontra positivado expressamente no artigo 495 do Código Civil Português, mas aqui tanto a doutrina e a jurisprudência acabam não se debruçando sobre o caso. O Código Civil Português, que é muito restritivo, entretanto positivou um caso que aqui as pessoas ainda não se deram conta. Ou seja, quando alguma clínica, ou mesmo alguém ajuda um acidentado, ele seria considerado uma vítima reflexa ou por ricochete, tendo em vista as despesas criadas. E eles não poderiam ter ação direta contra o causador do dano. Ou seja, a clínica e o hospital não precisam entrar com uma ação de cobrança contra o paciente que foi atendido, mas diretamente contra o causador do acidente. Isso está expresso, o Código Civil Português tem dispositivo de lei expresso. Na doutrina, eu já me manifestei favoravelmente a essa aceitação do direito brasileiro, e o ministro Paulo de Tarso Severia, também na sua brilhante tese de doutorado sobre reparação integral do prejuízo, também se manifesta favoravelmente à adoção, por via jurisprudencial, desse dispositivo legal do Código Civil Português. Bom, claro, em linhas muito singelas aqui, o grande arsenal que nós podíamos trabalhar sobre dano reflexo por ricochete, mas para não privar o desembargador Ronei das suas provocações instigantes, e também para falar 3 minutos sobre outros 2 casos, eu acho também interessantíssimo o posicionamento que de 2009 para cá o Superior Tribunal de Justiça vem sufragando de maneira muito contundente sobre a possibilidade de transmissão de dano moral, uma transmissão causa-morte. Nós tínhamos aquela dúvida se era lesão ou direito de personalidade, por isso não passava por herança, ou se era um direito de crédito. Particularmente, eu sempre defendi que era um direito de crédito, muito na linha de um artigo do professor Luiz Renato Ferreira da Silva, mas sempre havia aquela dúvida, e na verdade a jurisprudência majoritária, principalmente no nosso tribunal, sempre era que podia, desde que a vítima direta tivesse entrado com ação em vida. E aí realmente os herdeiros entrariam como substitutos processuais dessa ação indenizatória. No STJ nós tínhamos 2 grandes acordos, um do ministro Saldir Passarinho Júnior, se não me engano, de 2001, e outro da ministra Nancy Andrighi, dizendo que não podia. A própria ministra já mudou o entendimento, e de 2009 para cá o Superior Tribunal de Justiça vem aceitando de maneira reiterada essa possibilidade, então, dos herdeiros, digamos assim, herdarem essa reparação. Por exemplo, o meu pai é atropelado e antes de morrer ele fica com dores lancinantes no hospital durante 4 meses. Vem a falecer, e agora eu e a minha irmã então podemos, ou somos legitimados ativos para mover uma ação indenizatória numa situação como essa. E por fim, e aqui eu gostaria de fazer uma ressalva que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na minha opinião, foi um dos precursores da adoção adequada, ou do tratamento adequado da matéria. Um caso que ficou muito famoso agora nos últimos 4, 5 anos, que foi a responsabilidade civil pelo nascimento de filhos indesejados. Nós tivemos aquele caso terrível das pílulas de farinha, no direito brasileiro. Então aí nós tivemos
tempo agora, isso começou a desaguar no STJ há 5 anos atrás, porque nós tivemos o tempo agora para as crianças nascerem, as ações serem movidas, passarem para o primeiro grau, para o segundo grau, e lá para 2008, 2007, 2009, as ações começaram então a pipocar no Superior Tribunal de Justiça. E em um primeiro momento havia uma dúvida muito grande nos vários tribunais do país, alguns davam só dano patrimonial, outros concediam só o dano moral, em casos como esse. Eu sempre me manifestei desde 2008 que eu acreditava que o entendimento mais correto era o da Suprema Corte do Colorado dos Estados Unidos, em que sempre se indenizaram tanto o dano moral como o dano patrimonial nesse tipo de situação. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desde 2009, adotou esse entendimento, né? Um entendimento que depois os outros tribunais acabaram consolidando. E é muito interessante, porque até 2010 nós tínhamos decisão para todos os gostos. Até uma decisão, professora Silmar, até de relatoria do professor Gavião, em que ele no início dá um voto até muito longo, se posicionando contra a possibilidade de dano moral, né? Até utilizando algumas passagens do Cancioneiro Popular, dizendo que ser mãe é padecer no paraíso, e depois ele modifica, né, seu posicionamento, e hoje ele vota juntamente com a Câmara dele, e há vários precedentes da Câmara dele no TJ de São Paulo, mais de 20 só no ano passado, concedendo a reparação por dano patrimonial e também por dano moral nessa matéria que é tão interessante, tão bonita, e que no direito estrangeiro vem atraindo todas as atenções, não só da esfera jurídica, mas de todos os atores da sociedade. Nós aqui não temos esse interesse tão grande, porque a nossa possibilidade de abortamento é muito restrita pela legislação brasileira. Na França e nos Estados Unidos, em que as mulheres têm a livre disposição do próprio corpo, que elas podem abortar por vários motivos, e não só por aqueles restritos na legislação, há não só essa questão do nascimento de filho indesejado, mas os graves problemas de wrongful life ou wrongful birth, que é quando os pais querem o nascimento de um bebê, mas tem uma informação equivocada no momento pré-natal e depois nasce um filho excepcional. E aí realmente é uma discussão terrível, né? Alguns autores dizem que é o caso Dreyfus do século XXI, é o Arrêt Péruge na França, em que realmente há uma grande discussão, e em 2002 a Corte Plenária da Corte de Cassação Francesa concede indenização para a própria criança excepcional, o que nos levaria a talvez duvidar da existência de um direito a não nascer, ou seja, se falava lá no famoso Le droit de ne pas naître, ou seja, se haveria um direito a não nascer. E a manifestação da sociedade francesa, o que eu acho uma coisa fantástica que nos falta, a manifestação da sociedade francesa foi uma coisa tão impressionante, e como lá ainda se respeita a lei, em 2013 nós tivemos la loi anti-Péruge, ou seja, a lei contra Péruge, a Assembleia Nacional Francesa, uma lei dizendo que ninguém pode receber indenização pelo nascimento de filho excepcional. Ou seja, a Corte de Cassação Francesa foi subjugada pela vontade popular. E o que é mais interessante, pode parecer paradoxal, que as associações mais efetivas no lobby na Assembleia foram as associações de proteção excepcional. Eles diziam o seguinte: nós não queremos indenização, porque esse dinheiro a nós concedido não vai apagar o prejuízo que nós temos ganhado nos últimos anos em reforçar a identidade da pessoa excepcional. Então nós preferimos não ganhar indenização, mas não compartilhar com essa premissa equivocada do tribunal, dizer que uma pessoa que nasce excepcional é menos do que a pessoa que não nasce excepcional. E exatamente nesse bojo cultural é que foi promulgada a famosa La Loi anti-Péruge de 2003. Então são alguns casos que eu quis exemplificar e ilustrar de uma maneira muito sucinta e muito superficial, para tentar ilustrar aquele meu posicionamento inicial, que eu comecei dizendo aqui, que realmente o direito brasileiro vem alargando o conceito de dano indenizado de uma maneira impressionante, o que, em regra geral, me parece algo muito positivo, mas que nós também já temos verificado alguns desvios não menos impressionantes na teoria da responsabilidade civil. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento o magistrado direito da Escola da Magistratura, Dr. Cláudio Eduardo Reis de Figueiredo, o professor Rafael e o professor Otávio por essa bela iniciativa, a professora Silmara, o eminente ministro Antônio Carlos, todos os presentes, o ministro Paulo Galotti, com toda a sua sabedoria e o quanto nos ensinou até hoje, ainda hoje guarda a paciência de ficar aqui nos ouvindo, e a todos os presentes. E rapidamente, e até pela adiantada hora, a minha presença aqui é muito mais como um aprendiz do que titular de qualquer sabedoria desse desfile de estrelas que teve aqui hoje à tarde. Mas o tema tratado pela professora Silmara, e eu tive a oportunidade de ouvir a apresentação de Sua Excelência na perante o Supremo Tribunal Federal, me chamou muita atenção, principalmente porque nós, o Judiciário, nos deparamos comumente com um problema, e ratificado aqui pessoalmente agora pela professora Silmara, que é a necessidade de avaliar o caso concreto e identificar a existência de violação ao direito de intimidade nessas questões envolvendo a liberdade de imprensa. E houve uma abordagem que diz respeito à questão relativa à proibição de censura, a vedação constitucional que proíbe a censura, e na abordagem apresentada pela professora Silmara, não seria o caso, nas hipóteses de tutela inibitória e prevenção do dano, porque, na verdade, quando se fala em censura, se fala em intervenção estatal que previamente veda uma publicação, e com a intervenção do Poder Judiciário não seria o caso. Mas eu tenho alguma dúvida, porque efetivamente nós não fugimos da regra tradicional de se submeter ao Estado, ainda que por meio de um magistrado, muitas vezes em tutela antecipatória, porque se apresenta uma situação de dano emergencial e presente, e esse magistrado, numa pré-análise, numa avaliação do conteúdo que será publicado, uma biografia, profere uma decisão judicial, e me parece que no momento em que prefere não há como suprimir determinados trechos da edição, então obrigatoriamente há uma manifestação judicial determinando a apreensão de toda uma publicação. E tenho severas dúvidas a respeito de que se isso realmente não caracterizaria um prévio juízo de censura e estaria se inferindo o ordenamento jurídico, embora reconheça toda a dificuldade de não haver um instrumento que venha a prevenir um dano, e sim só se discutir a eventual indenização. Então, se pudesse discorrer talvez um pouco mais sobre esse assunto, é um assunto que me parece que nesse âmbito é difícil transpor a vedação constitucional, a proibição da censura, e se permitir que numa medida antecipatória singular se permita suprimir ou se afastar do conhecimento público a determinada narrativa sobre um cidadão a ser biografado. E no segundo ponto, só se dá uma expressão que se houver dano deve haver reparação civil. E aí há uma situação que envolve a questão das pessoas notórias e de quais são os limites que se pode levar ao conhecimento público, ou o que é do interesse público. Eu acabei, por exemplo, de ler agora a biografia de Getúlio Vargas, de Almeida Filho, o segundo volume, claro, autorizada, e no contexto da biografia há expressa menção a um caso, a um extraconjugal, que o Getúlio tinha ao tempo que presidente da República, mas na narrativa do autor, embora isso fosse da esfera absolutamente íntima do presidente da República, ele demonstra em várias passagens o quanto isso interferia na condução dos trabalhos do Getúlio enquanto presidente. Então, me parece possível haver a presença de duas questões: um filho que se depara com a narrativa de determinado fato, e que vem assim a lhe causar um dano na sua intimidade, e a descrição pelo autor da biografia, que consegue demonstrar um interesse público em levar o público conhecimento daquele fato. Até porque é muito difícil essa questão, porque nós todos, ao conviver em sociedades, não somos um ser em si próprio como indivíduo, mas sim nos relacionamos, convivemos, e enquanto possa ser do interesse público o conhecimento de determinado fato, esse mesmo fato pode vir a agredir várias pessoas na esfera da intimidade. Então, como conviver com esse dever do autor da biografia de indenizar, se causar um eventual dano, quando esse fato é de interesse público? Somado ao fato que por fim coloco a senhora, que nós sempre, me parece, vamos ter uma insegurança jurídica se nós seguirmos por esse caminho, porque sempre o autor de uma biografia vai se deparar com o risco de haver uma decisão judicial que determine a apreensão ou com uma vultosa indenização ao final,
ainda que determinado fato a ser narrado seja do interesse público. Então, se a senhora pudesse discorrer ainda que rapidamente pelo adiantado da hora sobre sistemas, eu lhe agradeceria. E quanto ao professor Rafael Peteff, se pudesse ainda que rapidamente nos expor qual a base legal que entende aplicável no que diz respeito à teoria do reflexo, do ricochete do Brasil, e como anda essa questão da responsabilidade por filhos indesejados em outros lugares no mundo em termos de jurisdição. Eu agradeço as palavras que puderem ser proferidas a respeito do tema. Muito obrigada pelas observações muito pertinentes do nosso debatedor. Este assunto de censura, ser estatal ou não estatal, me parece que não tem uma solução muito simples. Porque se nós vivemos num Estado democrático de direito e um dos fundamentos é a apreciação pelo Poder Judiciário com contraditório, eu acho que isso já dá uma segurança. Uma medida cautelar, por exemplo, depois pode ser revogada, à vista do que disser a parte que foi prejudicada, com a garantia de ter o contraditório. E como seria, se não fosse dessa forma, com a intervenção do Poder Judiciário? Um cheque em branco para que biógrafos façam biografias ampla e irrestritamente, sem nenhum balizamento de respeito à vida privada, até ao segredo do biografado. São 3 círculos concêntricos: vida privada, um círculo maior, a intimidade, um círculo menor, e um círculo mínimo é a esfera do segredo. Pode ser que a vida privada seja interessante para o público, interesse público e não mera curiosidade do público, e o segredo não seja. No exemplo que Vossa Excelência nos deu, na biografia do Getúlio, que eu estou para ler, parece-me que, quando se trata desse filho fora do casamento, havia um interesse público em saber. Eu não li a biografia, e não sei qual seria, mas, por exemplo, o filho havido fora do casamento de um governante, deputado, senador, que o fizesse alçar-se a grandes cargos públicos, ou que tivesse alguma coisa a ver com o exercício do seu governo, eu acho que teria interesse público, sim. Sempre quando tem res pública, coisa pública, dinheiro público, eu acho que tem interesse público, sim. Mas há casos em que um filho fora do casamento não tem absolutamente nada a ver com o nosso interesse. No caso que eu conheço, que eu não posso relatar, nem interessa, uma pessoa célebre que participa das artes brasileiras, com sua grande benignidade, foi abandonado pela esposa, que voltou à casa conjugal grávida de outro. E ele, por ser muito solidário, aceitou-a, registrou a criança como sendo sua filha. E o que interessa para o grande público saber que essa filha de fulano de tal é uma filha que não é biológica, é uma filha com paternidade socioafetiva? A mim só engrandece a essa pessoa, mas e a filha? Certamente ela não gostaria que fosse revelada. Se o governante teve filho, colocou em serviço público, deu-lhe cargos, interferiu no governo, eu acho que interessa sim. Se há interesse público, res pública, eu não vejo por que não, creio que não haveria dano. Responsabilidade civil não gera indenização se não houver dano. O artigo 186 do Código Civil é claro: a lesão mais o dano. Isso ficou claro no novo código. Nós temos até a tese do professor José Luiz Gavião, que acaba de ganhar o concurso de professor titular da nossa faculdade da USP, cuja tese é exatamente essa: responsabilidade civil, discutindo se pode existir indenização com dano sem dano. E ele conclui que não há indenização sem dano. Bem, creio que não existe uma solução possível sem intervenção do Poder Judiciário. Reconheço, é a manifestação do Estado,
mas é uma manifestação técnica isenta e com contraditório, muito diferente daquela censura que nós tínhamos, pura e simples, do Estado, e ainda na mão de pessoas iletradas, pessoas irresponsáveis e não tão, e quase não tão, nem dá para comparar com os magistrados que fazem concurso. Pessoas que talvez não tivessem informação nenhuma, como nós lemos por aí, fulano de tal não sabia nem ler direito, censurava as obras. Então, creio que não tem outra solução, porque o Poder Judiciário é Estado, mas é uma intervenção com contraditório, portanto, é democrático. Pode ser que se conceda liminar e depois ela seja revogada. Pode ser que na sentença o juiz determine, expurguem-se os trechos e não a obra, que seria a melhor solução, me parece, para aplicar o princípio da proporcionalidade, onde se sopesam dois direitos do mesmo quilate. Qual é a sua segunda pergunta mesmo? Minha segunda pergunta envolvia a questão de, embora uma determinada informação for de interesse público, ela ainda assim vier a violar o direito de intimidade ou se provar que houve um dano à intimidade? Eu creio que aí também, nesse caso, seria um confronto de sopesamento, o que vai prevalecer, o interesse público e o interesse privado. Se é nítido na balança a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, talvez fosse o caso de se privilegiar o interesse público, quando há um interesse ligado à res pública. Não é muito fácil se fazer a diferença entre interesse público e interesse do público. Algumas vezes algumas vezes não é.